Cortam nosso território como faca. Logo chegarão a Lisboa. A nossa única saída é o Brasil. Então será o Brasil, de acordo com os planos. Brasil, que planos? Desde Pombal há um plano de emergência, transferência do herdeiro e até mesmo todo o trono para o Brasil. Oi pessoal, chegamos ao 7º capítulo, mas agora é a parte 2 do nosso Contando História. E como vocês já sabem, eu e Maria estamos recebendo esta dupla muito especial, os nossos amigos João Pedro e Mariana. Nesse episódio, o João e Mariana vão nos ajudar a contar a segunda parte de um dos capítulos mais interessantes da história. A nobre viagem do rei de Portugal para conhecer o Brasil. João, não seria a fuga do rei de Portugal para se esconder de Napoleão no Brasil? Calma, Mari, nós vamos chegar lá. Mas antes, mostre onde fica o botão para o pessoal se inscrever no canal. Se inscrevam, pessoal, por favor. Já avisei que se a gente chegar a 300 inscritos, a Mari volta vestida de Bob Esponja. E vocês, João, mostre onde fica o botão do like para a galera que curtiu o vídeo. Isso é muito importante pra gente. Então, vamos puxar a vinheta. Imaginem essa cena. Os vizinhos estão chegando. Vamos ter o pé. Gente, isso aconteceu mesmo, de verdade. Ai, Jesus! Mas é verdade o fato. As tropas francesas comandadas pelo general Junot já estavam em terras portuguesas. Ai, Jesus! Os deputados do país estavam divididos entre aqueles que apoiavam os franceses e achavam que Napoleão só queria um aliado, e aqueles que apoiavam os ingleses e não queriam Napoleão de jeito nenhum em terras portuguesas. A Inglaterra mandou um recado para o rei de Portugal. Corre, negada! Nele, explicava os planos de Napoleão e a ideia de prender Dom João VI e a corte. Ai, Jesus! Foi aí que João, Maria, José, Francisco Xavier, de Paula, Luiz, Antônio, Domingos, Rafael de Bragança, chamou sua mulher Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon e seu filho mais velho, Pedrinho de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim e se mandaram pro Brasil. Ô produção, eu vou ficar lendo esses nomes gigantes até o final do episódio? Isso aqui vai levar 20 horas. Ai, Jesus! Mais respeito com o nosso singelo nome. Opa! Voltando ao que interessa, eles recolheram tudo do palácio, confiscaram o que podiam nas ruas de Lisboa e se mandaram em 16 naus. Isso no dia 29 de novembro de 1807. Eles ainda foram escoltados por 4 naus da poderosa Marinha Britânica. Quando o exército de Napoleão chegou, não encontrou nenhum rei e ninguém da corte. Só encontrou um conselho de regência que passou a ser comandado por Portugal, sem o rei e com a ordem de receber bem os exércitos franceses. E isso não era exatamente o que Napoleão pretendia. Ele sabia que dificilmente conseguiria vencer patrulhas inglesas no mar e trazer Dom João VI preso de volta do Brasil, para a Europa. No caminho para o Brasil, as naus enfrentaram uma tempestade. Se perderam, mas se reencontraram. E chegaram à costa de Salvador no dia 18 de janeiro de 1808. Em 22 de janeiro, a população de Salvador já conseguia ver as naus ancorando e foi uma surpresa, pois ninguém imaginava que um dia pudesse ver a corte portuguesa chegando ao Brasil. Um rei bufão bem gordinho e uma rainha muito, mas muito mal-humorada. Você não vai me esconder num lugar cheio de negros e índios. No desembarque em Salvador, o malandro rei já anunciou: Que se abram os portos às nações amigas! ou seja, acabou o pacto colonial, aquele que obrigava o Brasil a só negociar com Portugal. Agora vamos pensar, por que ele faria isso? Porque já de cara chegou aqui e adorou o Brasil?
Claro que não, né? O Brasil não tinha nada a que ele estivesse acostumado dos luxos da corte na Europa. Abrir os portos significava poder receber os produtos europeus. Mais um motivo e talvez o mais importante: permitir o livre comércio aos ingleses, seus aliados que estavam sofrendo com o bloqueio continental imposto por Napoleão. E o que mais chegaram por aqui foram produtos ingleses, coisas que os brasileiros precisavam e principalmente muitas coisas de que não precisavam. Muita gente comprava uns montes de roupas para muito frio e até caixões chegavam nos navios ingleses. Mas por que ficou tão fácil para eles? Mesmo com os portos abertos, a coroa cobrava 24% de taxa de importação para os produtos que chegavam de outros países, 16% dos produtos que chegavam de Portugal e 15% dos produtos ingleses. Isso ajudou muito a Inglaterra e mais uma vez atrapalhou o Brasil. Ah, os produtos ingleses eram os chineses da época. Vem cá, quanto é que tá isso aí? R$1,99. Que absurdo! Muito caro. Não, barato! Faltou dizer que em março de 1808, Dom João partiu para o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia. Só que é o seguinte, imagina a situação, chegaram 15 mil pessoas, do nada, e como vai acomodar toda essa galera? Ainda mais com as frescuras naturais de uma corte. Fácil, fácil, facinho. Encontrem as melhores casas do Rio e coloquem na porta PR, Príncipe Regente. Os donos que passem se acomodar em outro lugar. Afinal, eu sou o rei. O carioca, que já era gozador desde aquela época, lia PR na porta e já entendia como põe-se na rua. Ou prédios roubados pelo rei. Calúnias! Fiz muito por essa cidade. E não é que fez mesmo? Com a chegada da família real, criou-se o Banco do Brasil. Foi inaugurado o Jardim Botânico. Ganhamos a primeira Biblioteca Nacional, com milhares de livros que foram trazidos de Portugal. Foram trazidas prensas e foi fundado o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro. Foram fundadas escolas de medicina, novas fábricas. A Academia Militar nasce em 1810. O Brasil é elevado a Reino Unido, a Portugal e a Algarves. Ou seja, o Rio de Janeiro se tornou a nova capital de Portugal. Enquanto a família real se acostumava à vida por aqui, menos Dona Carlota Joaquina, que odiava o Brasil. Napoleão perdia suas últimas batalhas na Europa. E Portugal voltava a ter paz, mas nem tanto, pois passou a ser governada pelos ingleses. Gente horrorosa! Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bourbon. Hein? Que figuraça! Pra não dizer que malaça. Acho que nem eu tinha muita paciência pra ela. Ô mulher! Não tinha mesmo, nem o rei e nem o povo. Ela era reconhecidamente grossa e mal-humorada. Tratava a todos muito mal. Na corte portuguesa, ela era conhecida como a Megera de Queluz, ou seja, Ibope não era dos melhores. Carlota era espanhola e alimentava o sonho de dar um pé na bunda do marido e assumir os tronos de Portugal e Espanha juntos. Ela saiu de Madrid para se casar com Dom João VI com 10 anos. É isso mesmo que você ouviu, 10 anos. Isso era comum para a época. Casamentos de interesse para unirem aliança Portugal e Espanha. Eles tiveram 9 filhos, dos quais 8 chegaram à idade adulta. Entre eles, Pedrinho de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano e Serafim, que seria mais conhecido no futuro como Dom Pedro I. Ela odiava tanto estar por aqui que uma vez teria tirado seus sapatos ao mar e gritado: "Desta terra não quero nem um pó!" Ah, miserável. Mal sabia a Megera que o sonho de voltar a Portugal estava próximo. No Brasil, a insatisfação com a presença do rei e a relação com Portugal já eram evidentes. Surgiam vários focos de ideia de independência. Em março de 1817, acontece a Revolução Pernambucana, a mais forte e greve revolta contra o rei, também chamada de Revolta dos Padres. Pernambuco era a província mais rica do Brasil e o povo não aguentava mais ver tanto dinheiro ser enviado ao Rio de Janeiro para pagar os luxos da corte. A revolta teve vários apoiadores, inclusive os Estados Unidos, que fundou seu primeiro consulado na América do Sul, exatamente no Recife. Seguindo mais uma vez os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, o povo chegou a fundar a República Pernambucana.
Mas a guerra foi pesada entre as forças do rei e os revoltosos. Foi a primeira vez que uma revolta acabou com a execução de membros nobres da sociedade. O fato é que esta revolta deixou mais uma marca para o fim do Brasil colonial. Neste mesmo período, Pedrinho de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim se casa com Maria Leopoldina, Carolina Josefa de Habsburgo. Sem graça, o nome pequenininho dela. Ah, a Imperatriz Leopoldinense. Imperatriz Leopoldinense. Chegou! A princesa Maria Leopoldina realmente virou a primeira imperatriz do Brasil. Enquanto isso, em Portugal, acontece a Revolução do Porto. Os portugueses expulsam os ingleses e retomam o poder. Mas mesmo chateados com a fuga da corte, querem o rei de volta. Volte, meu rei! Não quero. Volte para sua terra natal. Não quero. Largue o Brasil! Caraca, já disse que eu não quero. Volte ou vai perder o trono aqui. Tá bom, me convenceu, eu volto. Era um sonho para Carlota Joaquina voltar para a Europa, voltar a reinar na corte e longe do Brasil. Mas, chegando lá, eles descobriram que não seria tão legal assim. Aqui diz que nada podemos fazer sem que as cortes nos mostrem o caminho. Sabes muito bem, oficial. A Constituição é a única garantia que temos que faz respeitá-la. Nunca! Sua rainha Carlota Joaquina. Então será a rainha Carlota Joaquina a encarcerada. A nova Constituição diminuía muitos poderes reais. Carlota Joaquina se recusou a assinar e acaba presa de tanto conspirar contra o marido. No Brasil, o jovem Pedro, com seus 3.500 sobrenomes, se rende às pressões e declara a independência do Brasil a Portugal no dia 7 de setembro de 1822. Interrompemos a nossa programação para uma curiosidade balofa e importante. Vocês acham que só o nome de Dom João era grande? Era nada, pessoal. A fome dele era ainda maior. Historiadores contam que ele comia, em média, 12 pratos diferentes só no jantar. Você consegue imaginar? O banquete era mais ou menos dividido da seguinte maneira: 2 tigelas de sopa, 1 cozido, arroz, 4 guisados, 2 assados e 2 massas. Não acabou não. Ainda tinham frutas, pães, queijos e doces. E o almoço, ele devorava 3 frangos assados, Fatias de pão assado e 5 laranjas da Bahia para completar. Aí chegava a hora do lanche e ele devorava mais 3 frangos assados. e completava descascando 5 mangas. Dizem que os vendedores de aves no Rio se desesperavam, pois o Palácio Real acabava com todo o estoque de frango da semana. E aí, curtiram? Eu gostei. Eu adorei. Já pode tirar a coroa, João. Acho que me empolguei. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram do Contando a História. E vou avisar, se inscrevam, quero ver a chegar a 300 seguidores. Mas nem pensem que eu vou aparecer aqui vestida de Bob Esponja. Para se despedir, podem puxar a vinheta. Tchau, pessoal!